Olá, bem-vindos ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, finalizado então a primeira fase dessa Copa do Mundo de Clubes. Ontem faltava um grupo, né, para fechar a fase de grupos, e foi o grupo da noite, né, os jogos do grupo H, o grupo do Real Madrid. O Real Madrid venceu o Salzburg, fácil, 3-0. Um golaço do Vini Júnior ali para abrir o placar e tal. O Real Madrid ontem jogou assim, mostrou que, ó, estamos aqui para ganhar. E venceu fácil, sem dificuldade, a equipe do Salzburg. E o Salzburg acabou ficando sem a vaga, né? O Al Hilal, time árabe, venceu a equipe do Pachuca e garantiu a sua classificação para as oitavas de final. Os gols, o Al Hilal ganhou de 2-0. Os gols foram marcados pelo Salem Al-Dassari, o jogador árabe, que foi aquele jogador que marcou aqueles gols contra a seleção da Argentina, né? Na Copa do Mundo, aquela vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, foi ele que fez os gols. E o segundo gol foi do Marcos Leonardo, menino da Vila, né? Centroavante, ex-Santos. Então, terminou assim o grupo H, com o Real Madrid em primeiro, o Al Hilal em segundo, passando em segundo, e aí temos assim todos os confrontos já definidos. Então, vamos aos confrontos rapidinhos aqui. Palmeiras e Botafogo, amanhã 1h. Benfica e Chelsea, 5h. Os dois jogos amanhã. No domingo, PSG e Inter Miami, 1h. No domingo ainda, Flamengo e Bayern de Munique. Esse é o jogo, né? Esse é o jogo, acho que do final de semana, junto ali com Palmeiras e Botafogo, mas o Flamengo e Bayern 5h, esse jogo é para ficar muito de olho. Na segunda-feira, o Inter de Milão pega o Fluminense às 4h. O City enfrenta o Al Hilal às 10h, né? E na terça-feira, fechando, o Real Madrid enfrenta a Juventus, um bom jogo aí de oitavas de final, e o Borussia fecha às 10h enfrentando o Monterrey do México. E aí é o seguinte, cara, vamos primeiro fazer uma análise assim do que foi essa fase de grupos. Eu acho o seguinte: essa fase de grupos surpreendeu muita gente, surpreendeu a mim, a todos, assim. Talvez não tenha surpreendido o torcedor dos times, né, brasileiros, que o torcedor tem aquela coisa de acreditar no time, né? Mas foi muito legal ver o desempenho dos sul-americanos, dos times brasileiros, não dos sul-americanos, mas dos brasileiros. Eu acho que os brasileiros deixaram uma impressão incrível nessa fase de grupos, jogando muito bem contra as equipes europeias, vencendo as equipes europeias novamente, coisa que não acontecia há muito tempo. A decepção fica por conta dos times argentinos, né? Boca e River não conseguiram nem ao menos passar da primeira fase. Isso foi muito ruim para o futebol argentino, né? E também para o futebol sul-americano. Uma coisa legal, acho que uma coisa surpreendente foi a classificação do Inter Miami. Eu não esperava o Inter Miami classificando, embora tivesse ali o Messi, tivesse o Suárez e tal. Eu acreditava muito mais no Al Ahly do Egito do que no Inter Miami, mas o Inter Miami passou. Uma outra surpresa, e talvez o Al Hilal não foi uma surpresa passar. O Al Hilal é o único time da Ásia, né, que avançou às oitavas. E o Al Hilal tem bom time, é um time que não sei se chega na final, mas é um time que vai complicar bastante. Vai complicar bastante para os times europeus, principalmente ali na fase de mata-mata. Ele vai pegar o City, né? Então eu acho que ele vai complicar bastante a vida do City. Mas o City é o favorito do confronto. Agora, falando de projeções, né? Vocês estão vendo aqui os confrontos, né? Vocês estão vendo aqui o cruzamento. E é interessante, né? Eu acho que antes da competição começar, né, nós tínhamos 4 cabeças de chave. E ficou um pouco diferente, assim, né? Acho que os 4 cabeças de chaves, se pensava antes do começo da competição que os 4 ficariam ali
posições de cima, né? E não foi isso que aconteceu. O Bayern ficou em segundo, então o Bayern ele vai acabar cruzando com o PSG, que era a cabeça de chave. Então a gente vai ter um cruzamento, pode ter um cruzamento já nas quartas de final. E aí a gente tem um Real Madrid e um City que podem se pegar numa final. Eu acho que o que bagunçou um pouco foi isso aí, né? Essa coisa assim de quando você faz ali os cabeças de chave, você já imagina uma coisa, né? Ó, tem 4 cabeças de chaves que são europeus aqui. Esses 4 vão ser primeiro e eles vão ficar cada um na posição na posição de na cabeça assim, de um numa ponta, outro na outra ponta e os 4 vão se pegar na semifinal. Essa é a expectativa quando o campeonato meio que ainda não começa, né? Onde a gente fica só na teoria. Mas não foi isso que aconteceu, porque o Bayern acabou ficando em segundo, o Benfica foi primeiro. Então o Benfica, o Bayern, que era um cabeça de chave, vai pode ter um confronto já com o PSG, se passar pelo Flamengo, evidentemente. Mas o Bayern pode pegar um PSG, a gente já pode ter aí 2 cabeças de chave se enfrentando já nas quartas de final. Bom, e aí assim, aí vamos fazer umas projeções, assim. Amanhã começa a competição, nós temos um Palmeiras e Botafogo, um jogo super equilibrado, um confronto brasileiro, né? Acho que o Botafogo, nos últimos jogos, ele não perdeu para o Palmeiras, ele tem complicado a vida do Palmeiras. O último jogo foi no Brasileiro, foi 0-0. E teve o jogo da Libertadores e tal. O Botafogo, nos últimos confrontos, tem dado uma melhor sorte. O Palmeiras tem um time ainda, um time muito bom. Então esse jogo não tem favorito para mim. Esse jogo não tem favorito. Eu não arrisco palpite de que vai dar Palmeiras ou Botafogo. Acho que é um jogo tremendamente equilibrado para amanhã. Benfica e Chelsea. Tem um favorito que é o Chelsea. Mas o Benfica, olha, o Benfica ganhou do Bayern, né? Então, quem sabe o Benfica tenha acordado, estamos nas oitavas, agora vamos ganhar isso aqui. Talvez tenha passado ali a primeira fase, uma primeira fase bem ruim assim do Benfica, e talvez agora os portugueses queiram realmente chegar ali na final da competição. O Flamengo enfrenta o Bayern. Bom, o Bayern é o super favorito do confronto, né? Pelo tamanho do clube, por ser o Bayern e tal, pelos jogadores que tem, mas o Flamengo foi o melhor brasileiro da fase de grupos, disparado, foi o time que melhor jogou bem, ganhou do Chelsea, isso tem que ser levado em consideração. Agora, vamos ver se ele vai conseguir fazer um jogo tão de igual para igual com o Bayern como ele fez com o Chelsea. Esse jogo, a princípio, o Bayern é favorito, mas o Flamengo tem condição de ir lá e surpreender. O Flamengo do Felipe Luiz tem uma maneira de jogar e essa maneira não escolhe adversário. Pode ser seja um adversário fraco ou um adversário forte como o Bayern, o Flamengo, acredito que ele vai manter o estilo de jogo e vai tentar surpreender o Bayern como surpreendeu o Chelsea. Inter e Fluminense. Bom, a Inter foi um pouco decepcionante a primeira fase da Inter, mas a Inter de Milão tem é um time, tem a base ainda, o time é o mesmo, o time da Champions, tem alguns jogadores novos ali, como o Espósito, como o Luiz Henrique, como o Susic, que está jogando muito bem, esse croata que foi contratado agora. Então, eu acho que a Inter e o Fluminense fez uma primeira fase, assim, teve o jogo do Borussia, que foi legal de ver, foi um jogo muito bom do Fluminense, mas depois o jogo do San, o Fluminense ganha ali uma virada, teve que virar o jogo, sofreu uma virada e teve que buscar o resultado, e não fez um bom jogo contra o Mamelodi. Então a primeira fase do Fluminense deixou um sinalzinho de alerta. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. A Inter, a princípio, é favorita, mas o Fluminense tem condição de fazer o mesmo jogo que fez contra o Borussia e encarar a Inter ali e tentar surpreender a Inter. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. City Al Hilal. O Al Hilal, ele tem um bom time, são jogadores experientes, bons jogadores.
o Mitrovic, o Milinkovic-Savic, né, o Rubem Neves, mas o favorito, claro, é o City. E o City, depois do jogo que fez contra a Juventus, eu acho que o City, ele deixou um aviso, ó, estamos aqui para ganhar. Estamos aqui para ganhar. E eu acho que o City é amplo favorito nesse confronto contra o Al Hilal. Real Madrid e Juventus, um confronto de Champions League, né? Já foi final de Champions. O Real Madrid, ele é o favorito. Acho que ele deve passar, mas a Juventus é um time grande, é um time de camisa e não fez uma primeira fase ruim. Levou esse 5-2 aí do City, mas o time da Juventus não é um time ruim não e tem condição sim de vencer o Real Madrid, mas o Real Madrid é o favorito para o jogo contra a Juventus e para mim deve passar. O Borussia contra o Monterrey é o nosso último confronto. Esse jogo aqui nós temos que ver o quanto os jogadores do Borussia vão estar afim. Porque eu tô sentindo o time do Borussia muito, sabe, não afim de jogar esse Mundial. Pelo jogo do Fluminense, pelo jogo contra o Mamelodi ali, também um pouco pelo jogo do San, que ele ganhou de 1-0 só. Então o time do Borussia não me parece estar muito afim de, se o Borussia pudesse escolher, ele não queria estar nesse Mundial. Mas vamos ver o que o Borussia consegue contra nesse confronto contra o Monterrey. Agora, o Monterrey surpreendeu. Passou no grupo do River, mostrou uma certa organização, um time interessante, tem jogadores ali que tem que ser para se prestar atenção, o De Ossa, colombiano, o Canales, espanhol, tem o Sérgio Ramos, que é um jogador forte ali na bola aérea. Então, o Monterrey ele pode surpreender, sim, a equipe do Borussia. Se o Borussia entrar desse modo aí, como ele está entrando nos jogos, o Monterrey tem totais condições de surpreender a equipe alemã. Então é isso. Aí um pouco, falamos aí do fim do grupo H, um balanço ali da fase de grupos. E assim, dei ali um pouco os meus palpites, né? Umas projeções aí para essa fase de oitavas. Vamos conferir para ver o que vai acontecer a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, 13h, Palmeiras e Botafogo, e depois Chelsea e Benfica, os 2 primeiros jogos, e aí a sequência, domingo, segunda e terça. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e até a próxima.